estou escutando vocês. Então é isso aí, encontro 218, Xará. E hoje eu vou te falar o seguinte: você olha que começa, mas não desconfia a hora que acaba de tanta coisa que a gente tem para falar. Então eu vou começar com você mesmo, desse nosso encontro número 218. É o seguinte: o Trump já fechou um acordo com a comunidade europeia, fechou um acordo com o Japão, a coisa caminha ali, pelo menos postergou um pouquinho com a China, parece estar se bicando lá com a Índia, porque está fornecendo diesel para o Putin. A- Na sua opinião, no atual momento, considerado que já fechou um acordo com a comunidade europeia, com o Japão, está dando certo a estratégia ou o molho está caro pro ou é muito o molho ficou caro para o peixe? Tá no mudo, Xará? Tá no mudo, tá no mudo, tá no mudo. Agora sim, boa noite a todos, amigos. Amigos. É, então, é assim, no final, o resultado. Primeiro que a gente não tem detalhes dos acordos que foram fechados, porque os anúncios do Trump são, né, sempre megalomaníacos. Não, ganhamos tudo, eles não ganharam nada. Eu não sei quais são os detalhes. A única coisa que eu sei é que as tarifas estão maiores do que quando ele assumiu, né? As tarifas do mundo inteiro e dos Estados Unidos também. Então, a situação hoje é pior do que estava antes do governo dele, na questão das tarifas. É que a coisa piorou muito e agora melhorou um pouquinho, né? Mas esse resultado aqui é pior do que o estado inicial da coisa. E a gente vê isso pela fraqueza do dólar, né? Quer dizer, você tem aí alguns sintomas indicando isso. Tem o pessoal falando, ah, não, agora está arrecadando, né? Está arrecadando mais tarifas. Então, o pessoal comemorando imposto, né? Como se Realmente não isso não sei exatamente o virasse inflação, né? Isso, exato. Perda de poder de compra, enfim. Mas o fato é que você tem hoje uma situação melhor do que a gente tinha no dia 2 de abril, inegável, né? Porque você tem pelo menos algumas definições. Mas como resultado final ainda é pior do que era antes de tudo isso, né? E aí, Nora, qual que é a sua impressão aí? Valeu a pena a estratégia ou o molho ficou mais caro que o peixe por enquanto? Então, é uma montanha russa, né? Hoje de manhã é uma coisa, à tarde é outra, amanhã é uma terceira. Então, assim, concordo com o Gutermann, de fato as tarifas estão mais altas, tá? Para o Brasil piorou. Eu tento achar alguma coisa positiva nisso, não consigo ver. Do ponto de vista econômico, não acho que vai ajudar a economia americana, certamente não vai ajudar dos outros países, principalmente os que estamos com uma tarifa muito alta. Agora, tentando catar alguma coisa positiva nisso, será que a gente vai conseguir negociar ou reaprender a negociar alguma coisa? Acho que não, tá? Já antecipo a pergunta, por mais poliana que eu queira ser nisso, eu acho que não. Mas seria bom que a gente pelo menos aprendesse alguma coisa disso tudo, né? Então, assim, negociar. Outra coisa que é um absurdo no caso do Brasil é a falta de inteligência, inteligência com I maiúsculo, tá? Não é possível que a diplomacia, os lobbies, tudo, não tenham visto isso acontecer. Os lobbies eu até acho que viram, sim, tanto que a iniciativa privada estava um pouco mais preparada. Mas como é que uma das funções do embaixador num outro país é antecipar esse tipo de coisas, né? Não é só participar de jantares Mas, e ô dançar Nora, a mas música cá pra brasileira nós, nesses hein, eventos, Nora? Cá tá? pra nós, ser Então, embaixador do eu Lula não acho deve que ser um no trabalho caso do fácil, hein? Brasil, pelo menos. Hein? Ser embaixador, Oi? sendo embaixador Como é que com o é? Lula presidente não deve ser um trabalho fácil, né? Mas justamente o que teria que fazer também não é feito, porque isso é uma coisa que tem que ser acompanhada pela diplomacia. Tá? O Trump deu muitos sinais de que ia fazer, de que ia impor tarifas, tá? Deu muitos sinais de que não estava de boa com o governo brasileiro e tudo.
Então, assim, gente, qual foi a parte que eles não conseguiram antecipar? Eu não estou falando de cravar um valor, uma porcentagem da tarifa, tá? Isso eu acho que seria realmente um pouco difícil. Mas pelo menos, sabe, começar a se preparar, mesmo no caso do governo Lula. O filho do Bolsonaro foi lá para os Estados Unidos para fazer lobby e tudo. Gente, ninguém colou nele para saber com quem ele estava se encontrando, o que que ele estava avançando, o que que ele estava conseguindo ou não. Então, assim, gente, só tomamos na cabeça, mas ah, como é que eu posso dizer? Poderia ter sido menor, quer dizer, a reação poderia ter sido um pouco mais rápida se a gente tivesse acompanhado isso, porque sinais não faltaram, tá? Faltou foi inteligência com I maiúsculo, tá? E Isso, você, isso eu acho Vitor? que a Ah, gente desculpa, poderia Vitor. tentar tirar isso como lição. Vamos fazer isso? Não, tá? Mas eu gostaria. E você, Vitor, qual é o balanço que você faz do tarifaço? Por enquanto, melhorou, piorou? O Trump está ganhando, está perdendo? Olha, do ponto de vista econômico, para o mundo, piorou, porque no final do dia quem paga a conta disso é o consumidor, né? Seja por preços mais caros, porque é a consequência natural de uma tarifa mais alta, ou seja porque o produtor vai ter mais dificuldade. Assim, eu acho que assim, eu como idealista do liberalismo, não posso achar que isso é bom, é ruim. O que o Trump queria fazer, não sei exatamente o que ele queria fazer, se ele queria exatamente essa forçação de barra para desvalorizar o dólar, tem gente que fala que ele queria isso. Então, do ponto de vista pessoal como objetivo, talvez ele tenha conseguido o que ele almeja, né? Agora, certamente haverá efeitos colaterais lá, em termos de inflação e tudo mais, e isso pode repercutir bem mal para ele. Mas do ponto de vista de como era o mundo antes do tarifaço e o mundo depois, ficou pior do ponto de vista macroeconômico para todos. Não posso achar que isso é bom, né? Então, a taxa média sai de A para B, sendo B não sei quanto maior que A, a taxa média de importação. Então, eu acho uma medida lamentável. Uma medida, assim, tipicamente petista, eu diria. É isso aí. Bom, eu acho que carga tributária, imposto, nunca é bom aumentar. Entendo que o ideal é exatamente ser o exato extremo oposto, né? Seria a gente ter um comércio livre, isento de tarifas. Eu concordo com o Xará, eu acho que considerado o pior momento, nós estamos melhor, mas estamos pior do que o momento que antecedeu. Sobre os objetivos do Trump, eu acho que eram dois: tentar equilibrar a balança comercial dos Estados Unidos com o mundo e provocar uma reindustrialização, que é coisa que não acontece do dia para a noite, se é que vai acontecer, e eu acho que não, né? Não, esse segundo objetivo, ele é inalcançável. Também acho, Esse, porque nós temos uma nação pirata aí, que é a China, né, que usa mão de obra praticamente escrava, que não é democrática, então tem vantagens até a competitivas e não. China está migrando a indústria para os outros países do Sudeste Asiático. A É, China está ficando mais cara, então, assim, isso é uma ilusão. Não também existe a não. menor é, possibilidade disso acontecer. Talvez no pior sentido, o que o Trump tenha resgatado é um certo protagonismo dos Estados Unidos, mas não um protagonismo, acho que positivo. Vamos, a Nora está entrando aqui, deve ser uma outra Nora, é um clone da Nora. Mas eu acho que Né, que eu estou tentando, estou vendo se eu consigo uma conexão melhor pelo computador. se uma Nora vai bem, duas Parece que melhor está ainda. melhor, sim. Tchau. Na hora em dobra muito. Peraí. Tá com os dois áudios abertos, tá dando eco. Vou fechar um áudio aqui. Pronto, beleza. Mas está sem imagem a entrada pelo computador, tá? Mas enfim, a sensação que eu tenho é que ao final, e pelo menos por enquanto, esperando o ponto anterior e o ponto atual, acho que a gente está num momento pior.
Vamos ver aí o final das rodadas. O Trump tem alardeado que, especialmente o acordo com o Japão, foi muito proveitoso, né? Tá dando um eco aí. Tem um eco aí atrás. Né? Acho que é por causa do Eu acho que Danone. tem que desligar um dos dois na hora. É, Eu já fiz, eu estou fazendo isso aqui. Fica meio rebelde todo o meu. vou colocar tudo no mute e depois vendo aí. Então, assim, eu tenho a sensação que não melhorou. E ainda. Mas talvez seja cedo para dizer, né? Talvez o resultado final ainda esteja longe da gente avaliar. Bom, o que nós tivemos que ainda vem repercutindo é o enquadramento, né, do ministro Alexandre de Moraes em relação às sanções do governo americano. Vou começar pelo Vitor. Vitor, as medidas que o governo americano tomou em relação ao Alexandre de Moraes são violações da soberania brasileira ou é a preservação da soberania americana? Eu nem sei se é alguma das duas. Não sei se é preservação da soberania americana. Mas eu considero justas. Ah, por quê? Porque, no entendimento do executivo americano, ele extrapolou os seus limites, suprimiu e censurou os cidadãos americanos e etc. E a gente sabe que tem muito mais coisa por vir que não está aberta ao público. Inclusive as informações vazadas hoje, não sei se são verídicas ou não, isso tudo cabe uma investigação, mas imaginando que o que foi vazado hoje seja verdadeiro, aí o Magnitsky é pouco, né? E não acho que uma sanção a um indivíduo represente uma ofensa aí à soberania brasileira. Eu acho só é bem lamentável que estejamos nivelados a países autoritários, republiquetas corruptas e tudo mais, com representantes sancionados pela Magnitsky, né? Não, é um privilégio de poucos países ter personagens nesse seleto rol de celebridades Está bem sancionadas, né? acompanhado, Mas ministro, né? está bem acompanhado. Mas eu vou ser bem sincero, eu dei risada, achei bom, gostei, porque de fato esse cara ele desde do inquérito do fim do mundo que ele está abusando, extrapolando das suas funções, abusando da autoridade, atuando monocraticamente, mandando prender, mandando soltar, ninguém o contém, pares não o contêm, simplesmente endossam todas as decisões num espírito de corpo jamais visto, Senado subserviente, todo mundo observando. Então, precisou vir alguém de fora para falar: ei, espera um pouco. E isso, obviamente, só aconteceu porque ele mexeu com empresas americanas, cidadãos americanos, né? Ele extrapolou. Se ele não tivesse saído desse círculo, acho que seria difícil enquadrá-lo. Mas ele fez, né? E no mínimo, terá um belo de um perrengue acompanhando a vida financeira transacional dele por algum tempo, né? Eu acho que ter um X no peito colocado pelo Departamento de Estado americano não é uma situação confortável de se ter. E eu tenho a sensação, eu vou perguntar para o Xará, além da própria consideração dele geral. Ô, Xará, você não tem a impressão que o pessoal não entendeu muito bem o que está acontecendo? Que não tem uma ideia clara do alcance disso aí? Está achando que não é tão complexo assim, quando é uma medida bastante abrangente, que tem muitas consequências? Eu não sei. Vamos lá. Por enquanto, não teve consequência nenhuma, né? São poucos dias desde a aplicação, desde né, a decretação. E a gente não sabe exatamente quais são as consequências, porque tem muita discussão jurídica, né? Principalmente a questão dos bancos, né? E é engraçado, hoje o Porque, Alexandre só, de só Moraes, um parênteses, comercialmente, um banco não é obrigado a abrir conta para ninguém, né? Comercialmente, o banco Não, eu simplesmente entendo, pode não querer abrir a conta ou sequer seguir com ela sem dar muita satisfação. O banco é verdade. meu, eu atendo que eu bem entender. É Eu, por exemplo, se verdade, mas a tivesse um gente está no banco, já sabia o Brasil. que fazer, né? Se tivesse uma conta do Alexandre de Moraes lá.
Então, é complicado, né? Porque você tem, o cara certamente é cliente há muitos anos, não é? Você não fecha da noite para o dia, ainda mais num ministro do Supremo, né? Então, é, coloque-se na posição de um CEO de um banco desses, né? Como é Sim, que você ele lida com é essa justíssima, situação? né? É muito, né? Muito justo. Então, por enquanto não aconteceu nada de fato, né? Quer dizer, nenhum banco fechou a conta dele. Ao contrário, quem foi que hoje que ele caçou todos os, fechou Pix? Do o Alguém ex-assessor dele. do Do isso, o Talhaferro. Talhaferro. Isso. Talhaferro. Exato. Ao contrário do Talhaferro, que Hum. esse sim ficou sem conta nenhuma, né, no Brasil, ele ainda tem, né? Então, até que aconteça alguma coisa muito concreta, vai ficar no nível do visto. Você não entra no país, isso já estava caçado mesmo, e vida que segue. Eu acho que a questão é mais, se não acontecer nada, né, do ponto de vista prático, a questão é mais simbólica, né? É isso, você foi colocado na mesma vala comum dos facínoras do Do mundo, mundo. né? Esse eu acho que é o principal problema, mais do que o perrengue pessoal, que por enquanto não teve nenhum, né? Com relação a, bom, ele poderia ter feito, não poderia, bom, ele poderia e fez, né? Só o fato dele ter feito e até o momento ninguém ter entrado na justiça para derrubar, enfim, né? Alguém entrando com um recurso e tal, mostra que aparentemente ele está dentro do seu direito de fazê-lo. Então, é justo, não é justo? Olha, justiça é uma coisa muito relativa, né? A única coisa que eu tenho certeza é que, assim como o Vitor, eu gostei. O que não significa que esteja certo, mas tanto Então, é isso faz. que eu Eu queria gosto te de tanta coisa perguntar. errada Existe um que. debate? Existe um debate assim, se a aplicação dessa lei, né, que na verdade, eu não sei porque chama lei, porque na verdade é um ato executivo, né? É um ato do governo Sim. executivo, né? É um ato discricionário de É que ele é governo. baseado numa lei, né? Mas é um ato discricionário do Passou uma lei. é, Isso, ele isso. é um ato discricionário do governo, é um ato executivo. Assim, gostar todos. Eu acho que talvez a gente tenha uma unanimidade aqui. Como ninguém ouve a gente, não tem problema, não vai dar nenhuma consequência prática para a gente, ainda bem. Só meia dúzia de amigos e ninguém vai dedar. Mas assim, você acha que. Porque um questionamento é que a lei não foi bem aplicada, ela foi aplicada de forma política quando, na verdade, a ideia era proteger os direitos humanos e tal. Eu não sei o que é direito humano mais diante das barbaridades que a gente tem visto aqui, mas o que você acha? Então, veja só, é a mesma discussão do impeachment da Dilma, né? Foi A gente golpe ou não pode foi? ficar discutindo até amanhã se tinha motivo, se não tinha, se as pedaladas eram, não eram, tal. A discussão, você tem pontos pró e pontos contra. O fato é, quem tinha que decidir, quem tinha o munus da decisão, quer dizer, o poder de decidir, achou que era aplicável. Então, não tem mais discussão. É que nem um juiz numa partida de futebol que apita uma falta. É discricionário dele. Você pode concordar ou não, não foi. Pô, vamos discutir até amanhã. Ele é o juiz. Ele tem o poder de decidir. Portanto, é uma discussão ociosa. Ele não deveria, porque não foi para isso que foi criado. Bom, então que pensasse antes de fazer uma lei dessa, que poderia ter alguém usando essa lei de outra maneira, né? Ou da maneira que não que foi imaginada. Porque a maneira que foi imaginada está na cabeça do cara, não está na lei. A lei diz direitos humanos, e eu interpreto o que é direito humano ou não. Eu que tenho o poder de aplicar a lei. Acabou. Não tem discussão. Portanto, é Então, legítimo. O que você acha, Sim, Nora? eu me pergunto o seguinte. Então, eu me pergunto o seguinte: alguém falou que a lei não pode ser aplicada off-label? Ué, eu isso. acho que não. É off-label. Qual o problema? Qual o problema? Né? Eu não vejo Não está no nada espírito da lei. inconstitucional.
Claro. Inclusive sobre isso tem um artigo muito interessante do presidente da Lexus, Leonardo Leandro, alguma coisa, eu vou pegar o nome dele daqui a pouco, no Estadão anteontem, falando justamente isso, falando que não era sobre esse assunto, né, era mais genérico sobre o, como o Supremo tem, ou como o Judiciário de maneira geral, tem interpretado a Constituição de maneira criativa, né, em que você Eu diria que tenta interpretar eu chamaria de estupro hermenêutico. hermenêutico, isso. Enfim, Estupro. mas e aí o que acontece? Você tem o que está escrito na lei e você tem a interpretação. E a interpretação, ela é de acordo agora, né, com o espírito do tempo. Vamos interpretar de acordo com aquilo que o legislador queria dizer na época. Aí surgem essas teses de estado inconstitucional de coisas, né? Porque afinal a justiça e tudo mais. Quando, na verdade, o que vale é o que está escrito na lei Hum. e a interpretação daquilo que está escrito na lei. Que Se está deve, escrito direito humano e que o deve cara buscar sempre, acha. hein, Xará? A interpretação do que está na lei, que deve buscar sempre o espírito do legislador, né? Então, esse é o ponto dele. O espírito legislador, ele está lá atrás. O que vale é o que está escrito, né? Essa é a tese dele. E quando você foge do que está escrito, vale qualquer coisa, né? Porque eu interpreto da minha cabeça, eu vou, né, viajando. E Não, mas segundo ele, eu achei muito bem sacado isso, você acaba na insegurança jurídica, né? É porque, na Tudo verdade, vale. existe uma presunção de que aqueles que são investidos do poder de aplicar a lei, em sendo o que se pode considerar a nata do conhecimento jurídico, o farão de maneira legítima, antes de ser legal, uhum. né? Então, a Sim. hermenêutica é algo garantido ao julgador, ou seja, o julgador não pode ser punido por como ele julgou, a hermenêutica oferece essa liberdade, mas essa liberdade intrinsecamente pressupõe que esse julgador é de boa fé, que esse julgador ele é imparcial, que esse julgador ele é qualificado. É aí que está toda a fragilidade, vamos dizer assim, o tendão de Aquiles da coisa. Diga, Nora. Então, eu acho que ainda tem uma outra questão. Eu sou, assim, a favor, mesmo na psicanálise, eu sou a favor dos atalhos, tá? Não, não vamos lá atrás, na infância, tudo. Vamos poupar caminho. Aqui também. Então, primeiro, assim, é uma aplicação off-label? Talvez. Ok. Tem alguma coisa que impeça? Não. Segundo, tem aquele princípio Carminha, tá? Carmen Lúcia. Tipo assim, não, não é bem isso, mas dessa vez passa, é por um bom motivo. Pronto, Ó, encerra a discussão. deixa eu só, deixa eu só dar minha opinião, porque eu vi algumas pessoas dizendo que essa aplicação ela foi feita de maneira política e se desviando daquilo que pretendia, né, uma vez que, ao longo do tempo, ditadores, fascínoras foram penalizados e que colocar o Alexandre de Moraes aí, nós estaríamos testemunhando uma aplicação política sem precedentes. Bom, se a lei tem como pretensão, né, se a medida executiva tem como pretensão, porque assim, não tem nada de mais, né? Aliás, é super natural que nações democráticas mais desenvolvidas busquem, né, colocar esses valores democráticos para nações menos desenvolvidas. Como é super comum pessoas que se sintam perseguidas buscarem cortes internacionais, governos de países desenvolvidos. Aliás, né, o advogado do Lula fez isso aí com fartura, rodou o mundo aí para dizer que o Lula era inocente. Então, nós não estamos testemunhando quando um brasileiro procura a OEA, o governo americano, não tem nada de novo nessa história. Mas aqui, para recordar um pouco a Declaração Universal dos Direitos Humanos, por exemplo, no artigo 3 é o seguinte: todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Pergunto, essas pessoas que estão presas,
elas estão com a sua segurança pessoal garantida? Vamos pegar o caso do Felipe Martins, por exemplo, notório e claramente preso de uma maneira injusta, fruto de uma fraude. Para mim, isso é um desrespeito de um direito humano, né? Aqui diz o seguinte: ninguém será submetido a tortura, nem tratamento ou castigo cruel, desumano e degradante. Alguém que escreve com um batom num monumento público deveria ter, não tendo antecedentes criminais, não tendo cometido um ato violento, ter sua liberdade cerceada? Para mim, isso aqui é E um tem ato filhos desumano. pequenos. Para mim, isso é um ato desumano, isso é um ato cruel. Aliás, né, a mulher do Sérgio Cabral, um dos motivos que manteve ela fora da cadeia foi a questão dos filhos, né? Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Essas pessoas estão sendo tratadas justamente, se elas não têm cargo público, estão sendo tratadas na Suprema Corte sem a possibilidade de recorrer à decisão que lhe está sendo imputada? Não me parece, né? Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela Constituição. É o que a gente está vendo? Nem de longe, né? Ninguém será arbitrariamente preso, detido, exilado. Tá de sacanagem, né? Então, quer dizer, se as decisões do Alexandre de Moraes não violam os direitos humanos, eu não sei o que quer dizer direitos humanos. Aprender a interpretação básica de texto. Então, as decisões dele, mais do que desrespeitam o elementar dos direitos humanos, né? E a gente viu hoje, vamos falar um pouquinho disso para frente, por exemplo, a questão da prisão domiciliar do Bolsonaro. Então, assim, a meu ver, né, eu me junto a vocês, se der merda, estamos todo mundo junto nessa, mas é que ninguém vê, então não tem problema. Mas, assim, eu acho que foi mais do que merecido, mais do que cabível, e vou além. É um discurso político, ideológico, absolutamente desonesto dizer que essas medidas elas atentam contra a soberania nacional, de forma alguma. Aliás, ao contrário. Se elas tivessem que defender alguma coisa, elas estão defendendo a soberania americana, no sentido que defendem as empresas americanas, vítimas de um tratamento injusto. Veja o caso da Starlink. O que tem a ver Starlink, que é uma outra entidade jurídica em relação ao X, ser arrolada numa decisão? É tão absurdo isso, que, assim, se nós estivéssemos vivendo um momento onde cada um tivesse que ter uma dose mínima que fosse de honestidade intelectual, que ninguém poderia concordar com uma barbaridade dessa. Quando você tem medidas que se pretendem aplicar contra cidadãos de outras nacionalidades, ainda que também brasileiros, mas fora da jurisdição nacional, meu Deus do céu, é uma sucessão de absurdos, é uma sucessão de arbitrariedades. Eu espero que as sanções não fiquem só nisso, tenham um efeito mais prático e vão além, ainda que eu acho que tenha tido pouco tempo para as coisas repercutirem. Então, eu acho que não tem ataque nenhum à soberania brasileira, muitíssimo pelo contrário, né? E não faço coro com aqueles que veem no Alexandre de Moraes, que tem essas pesquisas aí que eu fico perguntando, onde é que esse cara, 60% da população? Não, enfim. Mas vamos lá. Bom, já que nós já fizemos o balanço do tarifaço e já que a gente já avaliou aí a questão do Moraes ter sido enquadrado, né? Porque é aquela história, né, meu? Você pode ser fodão pra caramba, né? Mas uma hora a casa cai, né? Não tem ninguém que possa estar com uma posição tão alta que não possa cair. E geralmente quando cai, o tombo ainda é maior. Agora vamos falar da popularidade de Lula, meus amiguinhos. E aqui eu vou ter que dar aquela, não posso dizer, vou me perfazer um pouquinho. De fato, o pessoal falou que o Trump tinha entregado uma sobrevida ao Lula, tinha entregado uma pauta de bandeja, o que eu concordei e acho. Se a eleição tivesse sido semana passada, talvez tivesse causado um impacto. Mas eu também disse uma coisa que é o seguinte, que era tesão de mijo, né? É gostosinho, mas passa super rápido. Já passou, Xará? Aquele Eu jacarezinho acho que o Lula pegou, já foi? Ou ainda tem um jacarezinho para difícil de dizer porque a gente precisa ver as pesquisas do mês que vem, né? Desse mês agora de agosto, né? Para ver como é que a coisa está repercutindo. Mas agosto, setembro, enfim, então é difícil de dizer. Mas não parece que ele vai engatar uma melhora
permanente da popularidade. Teve É vaca na um certo árvore, né? Tá blip. lá, ninguém sabe quem colocou, mas vai cair, né? Difícil, até porque saíram duas pesquisas, né, da Quest e da Datafolha. A Datafolha mostra a estabilidade, da Quest mostra alguma melhora na margem, né, basicamente isso. E a Quest é 15 dias atrás, né, e a Datafolha é agora. Então, de fato, assim, não parece ser algo muito decisivo. Eu acho que meio que já está dando, né? Tem, claro, e tudo isso muda muito. Eu não sei como é que vai ser quando prender o Bolsonaro, entendeu? Porque vai ser logo, vai. Nós Não, estamos falando já aí prenderam, tá? de setembro, né? Ele está Oi? preso já. Não, não, Ele já está preso. não, prendeu, Não, não, mas prendeu já na é cadeia, tarde, né? né? Mas É, isso já é o aperitivo. É, vamos falar para Ele não, frente, Não, ele mas, não, Bolsonaro. mas tá domiciliar. Não, É, domiciliar não vale, vai, vamos lá. mas capaz mas, que ele Hum, fique na domiciliar, inclusive. Porque é. ele tem problema de saúde, capaz que ele consiga uma domiciliar para sempre. Mas me pode diz em ser. relação à popularidade do Lula. Você acha que é isso? Consegue surfar mais? É daí para baixo? A realidade dos fatos Eu se acho, impõe? eu não sei se é daí para baixo, eu só sei que este evento parece que já deu o que tinha que dar. Tá bom. Dá essa impressão. E você, Nora, acha que o Lula já tirou a casquinha que tinha que tirar e daqui a pouco a realidade está batendo na cara de novo? Então, eu fui daquelas que acharam que também essa política do Trump seria um tiro no pé do Bolsonaro e favoreceria o Lula. Eu acho que talvez eu tenha me deixado levar um pouco por aquelas coisas que o governo sempre faz, o governo do PT, claro, sempre faz, que é fazer uma campanha ferrada de comunicação, faz nas redes, chama toda a militância, tudo. Então, assim, eu achei que ia colar mais aquela história de, isto é culpa do Bolsonaro. O Lula não tem nada a ver com isso, o Lula é uma vítima, se a economia se lascar, a culpa vai ser do Bolsonaro, tá? Eu achei que aquilo ia colar um pouco mais, até porque no começo, eu tenho amigos petistas, claro, eu recebi, cansei de receber, de ver postagem deles e coisas assim, isso é culpa do Bolsonaro. Inclusive era engraçado porque o discurso era o mesmo, tá? O post era o mesmo, tudo, tá? Parecia uma reedição dos Mavis de anos Hum. atrás. Ah, e eu acho que não colou tanto assim quanto eu mesma achei que ia colar, tá? E de qualquer forma, ainda que tenha colado, já foi, tá? A gente vive sempre de soluços, né? Nas notícias e tudo. Eu acho que é daqui para pior. Ele não vai conseguir tirar vantagem disso. Eu acho que o discurso também já não vai colar, tá? Porque até não só a direita, até a imprensa acabou rebatendo algumas coisas, tipo assim, olha, não é bem assim, sabe? Não é. Teve aquelas exceções também que favoreceram alguns setores, tudo. E outra, também não vai ser tanto assim, porque o Lula não vai deixar que os amigos dele do setor de carnes sejam prejudicados pelas tarifas. Teremos uma bolsa empresário da proteína animal, certamente, tá? E outras, e bolsa produtor de café, etc, né? Então, eu já mudei de posição também. Eu achava no começo que aquilo ia ter uma consequência maior, que a popularidade do Lula subiria um pouco mais. Eu acho que, sim, numa pesquisa subiu um pouquinho, tá? Mas ainda dentro da margem. Na outra, não sei. Vamos ver as próximas, mas eu acho que não vai dar em nada, não. E aí, o Vitor, a vaca já caiu da árvore? Porque se você vê uma vaca na árvore, com certeza você pode até não saber como ela chegou lá, né? Mas que ela vai cair, ela vai, né? Eu só acho que a gente não pode concluir nada ainda, porque Hum. isso é um filme e a história não acabou. De fato, frustrou, né? Os números frustraram os petistas que esperavam uma recuperação contínua. Houve uma recuperação discreta. Lembrando que o fato dele ter parado de piorar e revertido já você tira ele das Já é cortes, uma porque ele estava melhora. piorando. Ele piorava, uma após outra, ele vinha piorando. De repente, ele parou de piorar e melhorou. Então, eu acho que nesse sentido, Isso saiu é das cordas, suspiro de morto. reverteu. Saca o morto? Vai É, morrer, dá aquela melhorada antes de morrer,
para despedir da família e tudo. É a mesma Tomara, coisa. tomara. Então, assim, tem essa questão mas ela reverte eu acho que tem os números que eu imagino também que não vão mudar muito, mas o benefício das medidas foi mais na disposição da turma. Deu uma revigorada, eles ganharam um Sim, discurso, porque eles estavam moral da meio tropa, né? apáticos, a moral da tropa, estavam muito apáticos e de repente se animaram, né? Então, e eu acho que nesse sentido houve algum tipo de benefício. Tem um outro benefício reverso que eu percebi nessa pesquisa do Datafolha, que é sempre bom olhar com o comparativo, né? Porque os números concretos, assim, você não precisa olhar o pé da letra. Mas deu para perceber, sim, nesses números do Datafolha, que o Bolsonaro caiu. O Bolsonaro não vai ser candidato a presidente, tá? Então a gente já sabe disso. Mas eles colocam lá o Bolsonaro, sempre colocam o Bolsonaro como um cara a disputar, como faziam com o Lula, quando ele estava preso, enfim, ele não vai ser. Mas você observar a tendência do Bolsonaro dá algum tipo de dimensão sobre o quão a base dele foi afetada ou não. E nesse número aí, piorou quando é Bolsonaro e Lula, aumentou a diferença na pesquisa. Eu acho que o Bolsonaro saiu mais perdendo que o Lula, certamente. O Bolsonaro, digamos assim, o Bolsonaro perdeu mais do que o Lula ganhou, entendeu? Com esse imbróglio todo. Porque Abriu ele o sai um spread. pouco lá o filho, principalmente, né, Eduardo Bolsonaro, com aquela peste está atrapalhando o Brasil, está traindo o Brasil, blá, blá, blá. Então, eles perderam força, eu acho, os Bolsonaros. Perderam mais força do que o Lula se revigorou, na minha opinião. O que não necessariamente considero uma má notícia para a direita. Quanto menos a direita for refém do Bolsonaro, melhor. Né? E eu acho que logo, logo, nós vamos ter um cenário em que nós temos que descartar essa hipótese que vai haver um Bolsonaro na corrida. Qual Bolsonaro vai haver na corrida? Se um vai tá indisponibilizado, qual Eu é o tenho a outro? sensação que Né? pode ter como Então, assim, eu acho que pode ter na chapa como um vice, né? Eduardo Bolsonaro como vice, um cara tem uma rejeição, é um cara tóxico, né? É um cara tóxico. Se voltar para o Brasil, ainda vai ter um Fora, processo na cabeça dele. exato, fora que vai ser preso quando ele voltar para o É. Brasil, né? Aí você tem Isso- Flávio É, Bolsonaro e Michele Bolsonaro. no panorama de hoje, sim, né? é. Você tem Flávio Bolsonaro e Michele Bolsonaro, com pouca envergadura. Então, assim, eu acho que a gente caminha para uma situação que talvez não haja um Bolsonaro, entendeu? Eu não acho isso ruim, porque você despolariza a eleição, eu quero ver. Daí o Lula vai ter que se encontrar lá com o Tarcísio ou com o Ratinho, um dos dois, Sim. com rejeição baixíssima, e aí eu quero ver o nosso painho se virar nos 30. Será que nós vamos ter extremos isentos? A isenção extrema? Seriam aqueles extremistas, isentos extremistas, tipo, já que é o Tarcísio, então não vou voltar no Tarcísio, que eu sou extrema isenta à direita. Será que a gente vai criar essa figura? Não é possível. Porque a minha conta é o seguinte, né? Nitidamente, eu participei lá na Expert, né, de um encontro muito interessante com o Caiado, o Tarcísio e o Ratinho. E o Caiado espertamente diz o seguinte, ó, não se preocupem não que vocês entendem de economia, de finanças, mas de política quem entendemos somos nós. Não importa quantos candidatos tem à direita, o segundo turno foi feito para a gente superar as diferenças e se juntar. E se nós sairmos com um único candidato no primeiro turno, fica mais fácil da esquerda centrar os seus canhões num único alvo. Né? Então, me Verdade. pareceu bastante razoável a colocação dele. Eu, particularmente, não guardo nenhuma fanatismo, idealismo. O Bolsonaro, para mim, sempre foi nada além de uma ferramenta para votar contra o PT. O Bolsonaro, em termos de carreira legislativa, uma carreira pífia, sempre foi um voto corporativista, nunca foi um liberal, né? Aprendeu alguma coisinha mínima que seja com o Paulo Guedes, que ainda tinha que viver tutelando ele, que se dependesse dele, ele interferia nos preços da Petrobras, um monte de coisa, entendeu? Agora, assim, a minha sensação, como eu havia dito, é só deixar o Lula falar.
Porque, vamos lá, da onde vem a popularidade do Lula? Do apelo da soberania e que recairia sobre o Bolsonaro a responsabilidade do Brasil estar sendo alvo de medidas por parte do governo dos Estados Unidos. O que aconteceu de lá para cá? O Alexandre de Moraes só fez endurecer, mostrando que a ação do governo americano em relação a ele era pertinente, só não vê isso quem é fanático, não adianta mesmo. E o Lula, que poderia ter ficado na muda, nós tivemos ontem o presidente do partido do governo dizendo que o Trump é a figura mais fascista do século XXI, e tivemos o Lula seguindo falando em desdolarização, coisa que a China e a Rússia não falam. Aí a pergunta que eu faço para você é a seguinte: é só deixar o Lula falar, que ele vai mostrar para o pessoal que as medidas que estão sendo tomadas aqui contra o Brasil são fundamentalmente por culpa dele mesmo, entendeu? Então eu concordo com o Vitor, que acho que, de alguma maneira, os bolsonaros saem chamuscados, porque em alguma medida têm esse discurso, mas a realidade vai se impor. Nós estamos sendo alvo de uma série de sanções por causa do nosso governo, e vou além. Nós estamos sendo alvo de sanções e a gente não tem nem interlocução. Nós não somos nem recebidos. Enquanto os outros países foram pragmáticos, deixaram de lado questões ideológicas, a própria China. Né? A China conseguiu prolongar o prazo de negociação. Então, assim, o Brasil, a meu ver, foi o país mais. Finalmente, um ranking que nós estamos liderando, né? Sim, que é o ranking da incompetência comercial diplomática. Qual país foi pior que o Brasil na negociação com os Estados Unidos a partir do momento que o Trump aplicou esse tarifaço ao mundo? Vocês conseguem pensar num país que conduziu de maneira pior os seus interesses comerciais, políticos do Brasil? Eu não consigo imaginar. Consegue, Xará? Vocês têm aí alguma ideia? Para mim, é o Brasil. Sequer conversou. Né? Então, quer dizer, nós Não é conseguimos. que conversou e falhou. Exatamente. Nós conseguimos um negócio assim de uma. Assim, não é para qualquer um. Se você tentar reproduzir isso em laboratório, você não consegue, não é tarefa simples. Olha, eu quero criar um modelo mais incompetente. Olha, pega um país, 200 e tantos milhões, e cria-se um modelo mais incompetente que você puder do mundo. Talvez você não consiga reproduzir o que esses camaradas foram capazes de fazer. Né? Então, a Mas meu deixa ver, eu... pode Vai, falar. continua. Não, não, completem, Então, depois eu eu falo. acho que assim essa suposta repique de popularidade que o Lula, como eu falei, é só deixar o tempo passar e ele falar. Não tem erro. E aí, a meu ver, né, já está ficando muito para trás qualquer resquício, e eu acho que isso aí foi uma lombadinha, uma correção técnica, é só deixar as coisas acontecerem e deixar o PT e o Lula falar, e essa incompetência, em algum momento, não é possível também que essas medidas não tenham impacto nenhum no nosso cotidiano, eu acho que terão. E vamos ver, eu acho que os Estados Unidos vêm com mais coisa aí, mais gente, porque, a meu ver, os Estados Unidos mandou um sinal, ou vocês se arrumam aí, nós vamos deixar uma meia dúzia de vocês com a vida mais folgada, que é para vocês se arrumarem, né? Que é o mesmo espírito da delação premiada, né? Você pega um camarada, oferece para ele ali algum horizonte melhor, desde que ele delate os outros. Eu acho que foi mandado um recado para o Supremo. Ó, vocês têm uma maçã podre aí. Vocês têm a oportunidade de resolver o problema por vocês. Vocês vão resolver o problema ou nós vamos ter que apertar mais? A meu ver, foi esse o recado dado. Vamos ver, né? Eu só não sei se eu concordo com a tese da maçã podre. Eu acho que é sistêmico, não é o Não, Alexandre de Moraes é a concordo ponta com de lança. você. Esse poder do Alexandre de Moraes não está baseado nele, na pessoa dele. Talvez ele seja o boi de É, piranha, o batedor, né? No pode exército é ser. aquele o Aí sim. batedor, aquele camarada que vai lá na frente, vê onde está o inimigo, é o cara que empresta mais a imagem dele. Talvez é o cara que. Talvez eu não consigo imaginar que um outro ministro pessoalmente pudesse encarnar tão bem esse papel. Não é do tira bom, tira mal, né? Que nem lá na empresa, eu sou o tira bom e meu irmão tira mal. Eu peço um orçamento, quando o cara me apresenta, eu falo, ó, graças a Deus que meu irmão não viu, senão ele ia dar uma cadeirada. Você não consegue melhorar isso um pouco? Né? Então, acho que ninguém faria tão bem o tirar mal quanto o Alexandre de Moraes. Contudo, eu acho o seguinte, né? Você tem que passar a boiada no rio, você tem que jogar um boi para as piranhas. Provavelmente vai ser ele, eu acho. Só uma questão de tempo.
Os caras sim, apertar mais sim. um pouquinho, eu acho que ele vai ser o boi de piranha. Bom, nessa sequência, já que nós estamos falando de Alexandre de Moraes, que hoje acabou de decretar a prisão domiciliar do Bolsonaro, supostamente porque o Bolsonaro, de alguma maneira, indiretamente, participou das manifestações. Começando pelo Vitor. Vitor, qual é a sua impressão das manifestações? Elas têm alguma relevância? Não tem? Essa prisão domiciliar muda alguma coisa? Não muda? É a confirmação do que a gente está vendo aí em termos de parcialidade, de ser um julgamento político? Como é que você vê isso aí? Bom, só para completar ainda sobre o assunto anterior, quando você vê as pesquisas de aprovação e desaprovação, tem três grupos, né? No grupo dos eleitores do Lula, ele está bem aprovado e tal, enfim, o pessoal está feliz e contente. No grupo dos que votaram no Bolsonaro, a desaprovação é enorme, quase 100%. Então, aqui não mudou nada, não mudou nada. Aí você tem o terceiro grupo, o grupo dos que não votaram, outros que votaram em nulo, anularam e tudo mais, que é praticamente um terço do eleitorado. A gente pode dizer que foi quase, a eleição foi tipo um terço, um terço, um terço, com, né, com a diferença ali de um ponto a mais para os eleitores do Lula e tal. Mas nesse bloco dos que não votaram em nenhum dos dois, ou porque anularam, ou porque não foram às eleições, a E desaprovação. você me ensinou que não pode chamar de nojentinhos. Porque você quer Eu trazer quero o esses voto caras para o deles, eu seu tenho que lado. ser amiguinho deles. Exatamente. Nesse grupo, a desaprovação é bem alta. Ele tem 66% de desaprovação, é muito alta. Não é tão alta quanto no grupo dos eleitores do Bolsonaro, mas é muito alto. Então, assim, nessa configuração, ele vai perder a eleição, porque ele precisa reverter ali, porque se essa turma, dependendo de quem for concorrer com ele, se não for um Bolsonaro, né? Que o Bolsonaro os levou a não votar. Se não é um Bolsonaro e é uma outra pessoa, você tem um efeito de desaprovação do governo muito forte, e aí eu acho que quando a campanha começar para valer, essa conversa do recall e tal, ela vai se esvai, entendeu? E aí o cara que não é conhecido vai se tornar conhecido. E aí eu acho que eu E tenho não essa, falta pode ser que eu candidato. esteja enviesado, pode ser que eu esteja aqui enviesado com Não, esperança, que entendeu? não. Mas tem, mas E, tem essa situação. e eu confesso para você que lá na Expert, quando eu vi, né, meu amigo Furla lá, mediando o debate entre o Caiado, o Tarcísio e o Ratinho Júnior, eu entendi o sentido daquele negócio, tanto faz, né? Tanto faz. Contra, tanto faz. Contra o PT, tanto faz. Sim, É. para mim não teria muita diferença. Mas em relação às manifestações, Sobre as manifestações, eu tive a impressão, não acompanhei muito, tive a impressão que elas foram maiores que as últimas. sim, É, também tive essa então, impressão. eu acho que elas foram bem robustas e tal, mas eu acho que esse negócio de manifestação, ele já exauriu, sabe? Já está desgastado. Pô, mais uma manifestação, todo mês tem uma manifestação, e daí? A pergunta é, e daí? Será que virou Quantas Argentina? manifestações? De repente estamos virando na Argentina, agora sempre tem uma manifestação. Fala, beleza, mais uma manifestação. Eu acho que perdeu um pouco, né, o vigor, porque foram tantas já, né? Foram dezenas, mais de uma dezena de Você acha que está manifestações. faltando, Eu acho que elas foram. tá faltando um pouco de emoção assim nas manifestações? Você acha? Uma Eu depredação, acho que é mais do coquetel mesmo, né? molotov, um negocinho para dar uma temperada. Não sei, eu acho que assim, eu acho que, sabe, mais uma manifestação, tá, ok. Elas foram maiores, tá? Sim, Qual efeito ela vai ter? Eu acho que nenhum. E sobre a prisão, acho que o Bolsonaro já esperava também, porque dadas as condições que lhes foram impostas, ele sabia que se ele saísse da linha, ele ia ser preso. Acho que também não deve estar ligando muito. Já sabia que isso ia acontecer. E daí, no caso, o Moraes meio que triplica a aposta, né? Ele não é que ele duplica, ele triplica. Então ele tá nem aí, ele tá mandando brasa mesmo. Vamos ver se a Vaza Jato de fato vai chegar à superfície. Por enquanto ela está ainda nas redes, né? Nos veículos não massificados, muita conversa e tal. De repente, se isso aí sobe, pode ser um motivo para as 9 assinaturas faltantes, para que o Senado tenha maioria
para abrir o processo de impeachment. Não é a maioria para empichá-lo. Para empichá-lo é mais difícil. Você precisa de 21 de 29 senadores que não se manifestaram a respeito. Eu acho pouco provável. Mas vai que esse negócio ganha corpo, né? Tá no mudo, Marcelo. Tá no mudo. O Ulisses Guimarães dizia que a única coisa que político teme é povo na rua. Então, acho que em alguma medida, para a gente não ser absolutamente cético, se você teve um maior número de pessoas, de alguma maneira a classe política começa a perceber isso. Não sei, parece que tem alguns sinais de mudança de vento, não sei, vamos ver aí, né? A gente até gastar um tempinho para fofocar aí na seara da Nora, mas mantendo aqui o tema dessa rodada, Nora, e você, qual que é a sua sensação em relação às manifestações, à decretação da prisão domiciliar? Às vezes eu, por exemplo, aqui, eu fiquei com a sensação no truco tem uma jogada que a gente faz, você joga uma carta fraca aqui, o cara ganhar e você ficar imediatamente antes dele, né, para a próxima rodada, que a gente fala, você joga para virar pé. Então você joga para perder, para que na próxima rodada você fique numa posição que aí sim você vai aplicar suas cartas. A sensação que eu tenho é que o posicionamento do Bolsonaro ontem foi quase que provocando o Alexandre de Moraes para que essa medida fosse tomada, porque em alguma medida isso martiriza ainda mais, vitimiza ele ainda mais, né? Condena ele antes da sentença ainda mais. O que você acha, Nora? Sim. Não, concordo que eu acho que foi uma provocação. Até porque estava nesse chove não molha, sabe? Daquela coisa assim, não, fica em casa, pode sair durante o dia, mas tem a tornozeleira, não sei o quê. Aí ele provocou não totalmente uma ruptura, né? Porque para ele não mudou nada, mas ele passou a bola para a quadra dele. No que eu acho que o Alexandre de Moraes fez muito mal em cair nessa, né? Porque e o problema é se for ter caído tão rápido. Aí é que está o problema. Quando você pensa com o fígado, né, você tende a tomar decisões precipitadas e muitas vezes erradas, tá? Então, eu acho que foi assim, foi aquela provocação, aí o sujeito se sentiu provocado, né? E reagiu, como todo mundo sabia que ia reagir, né? Então, eu acho isso meio assim, estava meio cantada essa bola do que ia acontecer, tá? Estava cantada. Tanto é que foi logo depois das manifestações de ontem, E né? aí, Marcelão? Ah, Concordo com o desculpa, Nora, Victor perdão. que, sabe, Não, não, só uma coisinha rápida, então. Manifestação também acho que já deu. E outra, você não pode fazer uma pauta tão grande da manifestação. Tira o negócio da anistia, que é justamente a parte mais polêmica, né, dentro da direita e faz. Podia ter colocado fora Lula, fora Moraes. Aí teria tido. Agora, você começa a colocar outras pautas assim, dilui o efeito, tá, da manifestação. Isso tecnicamente, tá? Tô falando. Isso acontece com qualquer Uma manifestação que você pauta faça. mais E também tem unificada, um limite. As pessoas se exauram. uma pauta unificada, ela concentra mais o esforço, né? E ela acaba Claro, sendo mais claro. inclusiva. E aí, Xará, o que você achou das Sim. manifestações e da própria decretação da prisão do Bolsonaro? Que, como o Vitor falou, eu acho que no final dos contos não vai mudar muito, porque pelo quadro de saúde dele, dadas as circunstâncias, quando ele vier a ser condenado, eu acho que vai ser por aí mesmo. Então, bom, primeiro que as manifestações me surpreenderam. Eu achei que ia ser nada, né? Assim, bem ralinho, tal como foi da última vez. Tinha mais gente, né, olhando as fotos, assim, pelo jeito, pelos comentários que a gente vê aí de políticos, tal, parece que surpreendeu. E eu acho que tem o seu valor, sim, até quando surpreende, né? Porque mostra ainda uma capacidade de mobilização, apesar do Bolsonaro estar perdendo popularidade, né? É, e com relação à prisão, aliás, eu não consigo entender, quer dizer, o Bolsonaro não deveria ter participado da manifestação. A prisão domiciliar dele vai impedir que ele participe da próxima? Da forma como ele participou? Vai Tiraram os porque Não, né? celulares dele. tiraram o celular dele. Então, agora não tem mais. Tá, ele pode usar um outro celular, Não, ele está tipo, sem tipo de um celular. amigo. Não, Não, mas, porque ele só sei lá, pode ele pode pegar da receber. empregada.
Não, porque ele só pode receber visitas de advogados, estão restringindo bastante só se o advogado fosse com o Então, celular lá. Acho meio difícil. isso. É, mas pouco provável. Talvez um outro familiar, mas o advogado não assumiria esse papel afrontoso, até porque profissionalmente não Não, o seria advogado ideal. não. Então ele não pode receber visitas de ninguém. É, não pode É receber isso? visita, não Na pode verdade, dar entrevistas. Se fosse do Comando Vermelho, talvez pudesse, mas não sendo, não tem essas prerrogativas, né? Se fosse Comando Vermelho, poderia Entendi. inaugurar, lançar livro, fazer entrevista, receber jornalista, mas não sendo. Eu não sei até que ponto esse negócio também é assim. Por exemplo, né, pensando na questão da dignidade humana, né? Você manter alguém nessas circunstâncias que não foi julgado ainda, né? Porque veja só, não é prisão domiciliar. Ó, vamos manter a prisão domiciliar para evitar que ele promova uma fuga. Faz sentido, tem um nexo aí, né? Ó, esse cara pode procurar abrigo numa embaixada, Não, pode mas aí, sair. aí é obstrução de justiça, né? O motivo, vai, alegado, é você ter participado de uma manifestação que tem como objetivo atrapalhar o processo, né, do golpe. Entra Esse é naquilo o que a gente motivo. falou da E aí a flexibilidade interpretação do juiz, hermenêutica, né? né? Exatamente. é o duplo Interpretação do mortal juiz. carpado. Aí, Bom, ninguém está triste porque o Moraes está tendo que se virar, essa é a realidade. Tudo bem a gente falar isso, não tem problema nenhum, que ninguém mesmo vê. Então, entre nós aqui, é tipo se a gente estivesse num boteco. Talvez no boteco a gente tivesse mais exposto. Mas agora, a meu ver, a melhor parte. O negócio é fofocar. Fofocar é bom. É tipo você tá numa festinha. Aí eu sempre falo, o que for embora primeiro é aquele que a gente começa a falar mal. Né? Então vamos ficar todo mundo para ninguém ir embora. Se vai embora, o pessoal já não tem esse assunto, eu não tem como começar. Primeiro eu queria expressar os meus mais sinceros sentimentos ao meu xará, né? Fico imaginando que a dose dele, de Eliane Catanhede, com suas bobagens, né, das quais o Marcelo é viciado, vai cortar o fornecimento dele, vai entrar tipo Não, numa porque crise, a dose é no Estadão, ela continua lá. mas é menos, não é a mesma coisa. Isso para você, para mim. Agora, para um adicto que nem ele, não. Isso aí é tipo você cortar. Ele vai ter que, na minha cabeça, se um dia ele começar a babar aqui na gravação, eu não vou estranhar, porque ele vai entrar em crise de abstinência. Porque você concorda com a capacidade dela? Porque veja só, escrevendo, a sua capacidade de falar merda é muito menor. Porque você escreve, tem cara, alguém fala, ô minha filha, presta atenção, o que você está escrevendo? Agora ali, ao vivo, é uma delícia. Ah, assim, a expectativa de falar uma merda, tipo, uma mortezinha aqui, né? Olha que coisinha linda. Não é uma fofurinha? Então, assim, primeiro, antes de tudo, Xará, meus sentimentos aí por essa sua perda tão relevante. Agora, Nora, começando por você, não poderia ser diferente. Parece que tem alguma coisa Ah, acontecendo lá na Globo. A Globo nunca entrou em bola dividida, ela sempre esteve do lado do poder, não importa onde o poder esteja. Ela só muda de uhum. lado quando ela. Que nem o urubu, né? Quando começou a sentir lá que o bicho está para morrer, o urubu começa a sobrevoar. O vento da política está mudando, essas demissões são sinais disso, ou elas só eram ruins demais mesmo, assim? Então, eu não sou tão otimista quanto a influência política ou uma guinada política. Concordo que, inclusive, pessoas, tá? Não apenas noticiários, mudam um pouco ao sabor do vento, tá? Principalmente quando há outros interesses e tudo isso, eu não discordo. Mas eu não acho que essas demissões sejam uma guinada, não, tá? Ah, não, não acredito, eu acho assim, é pouco. Se tivesse simplesmente terminado com o programa inteiro, assim, tá, talvez, mas aí teria que mandar todo mundo embora, tudo, porque assim, é tudo o mesmo viés, tá? Esses Mas eu comentaristas acho que o da Globo pessoalzinho News. tá com a barba de molho, hein? Eu acho que eles vão mudar o Não, então, isso tom. pode ser. Isso pode ser, mas também tem aqueles que morrem atirando, né? Que agora pode ser que tentem mais. Eu acho que aí o motivo era outro. No caso específico da Daniela Lima, eu acho que foi o conjunto da obra também, né? Já deu.
Gente, não, ela batendo, puxando uma salva de palmas para aquele avião que todo mundo sabia que não traria vacinas e tudo, e ela chorando ao vivo. Gente, das coisas mais ridículas que eu já Não, vi, sabe? eu Assim, acho bacana é aquele vídeo. absolutamente O pobre vai patético. ter carne, o pobre vai viajar. Vai comer Eu tô, picanha, vai eu viajar tô de curioso para avião. saber o que Gente, que vão fazer de inteligência artificial em cima daquele vídeo. Vai ser sensacional. nossa. Bom, vai ter que ser bem artificial, né? Porque inteligência aí não é exatamente o que domina, né? Então, mas não, mas eu acho assim, tem várias coisas. Então, assim, eu não acredito numa guinada política, eu acho que há outras coisas, tá? Aquela história dela ficar falando assim, sempre se gaba das fontes que ela tem, de que fica falando. ah, Ela tomou um par de enquadradas quando estava na CNN do Lorival Santana, também por falar besteira. E ele teve que dar umas enquadradas nela, porque assim. Era muito, muito ridículo o negócio. Então, Então, na assim, sua eu acho que é o opinião, conjunto da obra. é muito mais uma correção de exageros e dessas Exatamente. derrapadas do que necessariamente Isso. uma percepção Agora, de mudança de eixo de poder. eu acho. Agora tem uma coisa, também não dá para dizer que não. Uma pessoa assim tão identificada com um viés, com uma coisa assim, vai ser difícil para conseguir emprego, tá? Vai ser. Pode trabalhar o quê? Na carta Ah, vai pro capital? UOL. Pode. UOL. Oi? UOL. Não. Vai ganhar, Ah, nós acho que sempre tem não o sei. Brasil Mas vai ganhar 247, Revista Mas Fórum, vai ganhar um pentelhésimo do que ganhava, tá? aquela Na Globo News ou mesmo ICL, né? assim. Que é lá o pessoal, o Hum. refúgio da Globo lá, que vai para aquele ICL lá do YouTube. E você, É, Xará? mas assim, vai ser muito pouco. E menos relevância, claro, não vai ter É verdade. visibilidade. É verdade. E você, Xará, o que que você acha? É uma mudança de ventos ou é só realmente assim, é uma passada de cera para dar uma polida para tirar a sujeira? Eu tendo a concordar com a Nora. Eu acho que é mais uma questão de mau jornalismo do que propriamente um viés. Até não concordo que, para mim, ela não é de esquerda, ela é só uma deslumbrada. Sim, Exatamente. Tem lá o contato tem lá o contato, sei lá que de quem, do Gilmar, do concordo Barroso, não sei de quem que plenamente. ela tem um contato ali. E assim, se achava, né? Porque, Amiga né, da tem o turma da vez, contato, né? conversa no WhatsApp. Então, assim, é o deslumbramento, é o conjunto da obra, mais do que o viés. Eu acho até que não é que não, ela vai para a carta capital, vai para fora. Não é isso, ela não é ideológica, ela é só uma deslumbrada. E não dá, não cabia num veículo como a Globo News, né? Até que durou muito, não orna, né? Que é um veículo, a Globo é serena, né? Não é um negócio, o jornalismo da Globo, né? Tem que ser alguma coisa sereno, né? Não sei lá, Record. Não, Estou aqui especialmente um colocando, canal porque eu não noticioso, assisto né? jornalismo. Não é, Exato. não é um Então, canal de assim, para entretenimento, mim é não é o nessa Jornal linha. Nacional. E a Cantanhede, ela vai continuar escrevendo no Estadão, espero, né? Porque senão eu vou ficar sem metade dos meus posts. Então eu não vou sentir falta. Porque eu não assistia, realmente eu não assisto a Globo News, Ah, então eu menos mal, não tinha será? Menos mal. esse prazer. E ela também, é, essa incontinência verbal, né, acaba cobrando o seu preço. Não vejo muito. O pessoal tá aí, né, excitadíssimo, né, porque agora. Eu acho muito mais, a gente acabou não comentando isso, eu acho muito mais relevante metade do STF não ter ido no Se jantar lá manifestar. com Lula de desagravo Uhum. pro Alexandre de Moraes e não ter querido fazer uma manifestação do que essa coisa da Globo News. Para mim, isso aí só estão dando uma limpada ali, gente que não deveria nem ter sido contratada. É. Você, Desculpa, Vitor, esse negócio do STF, estamos falando até hoje, segunda-feira, não houve manifestação de metade, quase um pouco menos da metade do STF, tá? Sendo que Sim. em outras circunstâncias é aquela coisa, ninguém solta a mão de ninguém. No mesmo dia saía uma nota assinada por todo mundo, blá blá. Nós estamos na segunda-feira,
até agora tem gente que não se manifestou. E a E nem vai, manifestação né? do Fachin hoje foi assim, meia, E meio um você, pé Vitor, cá, um pé lá. você concorda que é só aquela freada que você dá para arrumar a carga? Ou o pessoal da Globo já começou a sentir que esse governo está afundando e está começando a se realinhar? Eu concordo com a opinião da Nora aqui do Guterman, que é mais devido ao mau jornalismo. E assim, coincidentemente, o mau jornalismo está exemplificado em duas personagens que faziam as vezes de porta-vozes do governo. Mas isso já é um mau jornalismo. Você ser ativista é um mau jornalismo. Então, ela está expurgando. Tem mais gente para sair. Sob essa lógica, mais gente ainda vai sofrer. Ou se enquadra ou sai. Porque, de fato, você carrega o tom, né? Eu também não assisto, mas você vê os cortes por aí, né? Você carrega o tom com todo o seu viés, todo o seu posicionamento político em cima da notícia, sendo que eles estão lá para, né, olhar, moderar a opinião de debatedores, dar as notícias, é uma postura mais imparcial, coisa que não era. Então, eu acho que aqui, e aí depois até surgiu um desses posts aí que apareceram no grupo hoje, diz que isso é meio que uma influência lá do Carlos Augusto Schroeder, né? Alguma coisa assim. Esse cara já tinha, ele foi da Globo muito tempo, Sim, de sim, foi diretor jornalismo, de e agora ele jornalismo. está no conselho de administração, está meio que influenciando o jornalismo para voltar a ser o que era, que é aquela coisa mais neutra, né? E menos Não. ativista, Você né? imaginar que Então, naquele mesmo espaço você teve o William Vac e a Daniela Lima, tem alguma coisa muito errada, né? Deixa eu falar para vocês, já vou até talvez começando aqui a dar uma dica, mas assim, eu não acho que essas duas demissões por si só elas sejam um sinal de um reposicionamento da Globo em relação à sua percepção sobre se está em curso ou não uma mudança deste poder. Mas eu não descartaria, se eu não acho que é ainda, eu não descartaria que possa, se somando a outros movimentos posteriores, ser o início de um movimento. Sabe por quê? Tem um livro que chama Notícias do Planalto. Eu acho que tem uma trilogia que explica o Não, Brasil não. até a chegada do PT no poder, que é os livros do Hélio Gaspari sobre a ditadura, o livro do Mário Sérgio Conte, chamado Notícias do Notícia Planalto, do que ele Planalto. traça um bom raio-x do, Uhum. da árvore genealógica da imprensa brasileira, e ali ele reporta um episódio da época das diretas já, né, que a Globo estava ali, o que vai para o ar, o que não vai, e que o diretor de jornalismo tinha um helicóptero do exército assim no prédio, do lado de fora, na altura da janela dele, para ver se ele mandava por ar ou não a transmissão do movimento das diretas já. Então, essa aqui, tudo bem, os tempos são outros e tal, mas a Globo opera às vezes no fio, no limite ali, quando ela está percebendo que a coisa está mudando. Então, eu não acho que seja, concordo com vocês, mas não descarto que a gente possa dar uma outra interpretação daqui a pouco, se acontecerem mais movimentos. Mas, a princípio, acho que é exagero mesmo. Eu fico imaginando o doutor Roberto Marinho, independente do julgamento que se possa fazer da sua figura, era um homem elegante, né? Era um cavalheiro. Você imagina o doutor Roberto Marinho assistindo a Daniela Lima se ele tivesse vivo? Eu não sei como é que os filhos dele submeteram a memória dele a isso, né? Eu não sei como eles não tinham vergonha quando aquela moça, né? Pô, você está apresentando um jornal, um canal de notícia, não está apresentando um jornal hoje. Ela não estava apresentando o Bom Dia São Paulo, né? Você não vê aquele nível de espetacularização nem no Jornal Nacional, nem na mocinha mais engraçadinha, simpática lá da previsão do tempo, né? Então, assim, realmente ali eu acho que ultrapassou todos os limites. Vamos ver se é isso mesmo. Mas o fato é que é aquela história, né? Hoje você está cagando regra, amanhã você está ferrado. Então é bom sempre, né, ouvir mais do que falar. Enfim. Bom, chegamos aí, né? O que parecia uma pauta inesperada. Achei que a gente ia acabar umas 2 horas da manhã, mas até que a gente falou bastante. Vamos agora no bate-bola aí, bola dentro, bola fora e dica. Qual é a sua, Nora? Bom, dica, na verdade, é uma antidica. Não assistam aquele filme A Nora, tá?
Vi ontem, me arrependi amargamente. É um horror. Pensar que aquilo ganhou o Oscar de melhor filme, melhor atriz, é uma coisa assim pavorosa. Enfim, não sei se vocês já viram, entrou no Prime, tá? Então, No Prime. pelo Não menos não, assista. não sai de E casa qual e que é não a vai indo bola dentro pagar e a bola cinema. fora? Bola dentro. Não posso deixar de falar do Rafael Câmara, piloto brasileiro, 20 aninhos, ganhou antecipadamente o campeonato da Fórmula 3 ontem. Fez uma corrida fantástica. Moleque, no primeiro ano de Fórmula 3 já bateu o recorde de poles, ele fez 5 este ano. O cara fez tudo, tudo certo. Moleque, molequinho mesmo, toda a vida, 20 anos, tá? Mas tem que registrar que vale muito a pena. E bola fora, um assunto que a gente até discutiu em outro grupo, tudo, em razão de um post do Gutermann, mas aí eu queria falar mais uma vez, eu quero ser bem clara. Aquela história de não ter autoescola, tá? Eu não estou nem discutindo se tem que ter ou não tem que ter, tá? O que eu acho ridículo é o ministro ficar dizendo que vai eliminar isso porque isso é um custo e que tirar uma CNH hoje custa de 3 mil a 4 mil reais. Não custa isso, a autoescola custa de 800 a 1.000, tá? O resto são custos que o governo poderia tirar, tá? E me incomoda profundamente que o sujeito alegue que isso é para incluir mais gente. Então, tira a exigência de CNH. Aí você vai incluir todo mundo. Não precisa CNH para dirigir e pronto. E que Deus nos ajude com os acidentes, né? Então, de novo, tanto é que o próprio governo já deu uma chapuletada no ministro e falou: fica quieto, que isso daí não vai para frente, tá? Então, me incomoda que uma autoridade ache que a gente é idiota, tá? Usa os motivos corretos, fala que não precisa, que em outros países não tem autoescola, não sei o quê, tem um monte de motivos. O cara usou os motivos errados, tá? Então é isso. Beleza. E Pronto, você, tá aí. Xará, qual que é a sua dica, sua bola dentro, sua bola fora? Bom, minha bola dentro não podia deixar de ser, senão para Globo, para Globo, né? Que mandou embora a Daniela Lima. Pô, melhor que isso. É bola dentríssima para Globo. É, bola fora vai para os donos de hotéis em Belém, que estão Ah, explorando a, absurdo. a COP30. Um absurdo, não estão colaborando Imagina uma para pessoa uma cobrar COP30, o preço que ela bem entender de de aluguel de um imóvel que é dela, porque só por conta que está tendo uma super demanda. É o fim do mundo. Só porque eles querem enfiar um evento de 50 mil numa cidade que tem 30 mil vagas de hotel. De hotel Absurdo. e outras coisas, né? Você junta Tudo. tudo, né? É absurdo, são os Onde eles já se viu gananciosos, então bola fora. explorar as fadinhas da floresta? É, absurdo. Não, não dá, Mas não você dá. sabe que não tem nada tão escrachado de o que é o PT como essa Nossa, atuação. muito. Isso é Mas, muito mas cara você do sabe, eu até PT. escrevi isso. O Lula fez de propósito, porque ele quer mostrar que a gente é vagabundo para o mundo. É a mentalidade. É Somos isso. presididos pelo Macunaíma, né? Então não pode esperar É melhor isso, que é isso. macunaíma E a pura, dica, em qual estado é, Xará? puro. Eu acertei, eu fiquei entre a Nora e o Brutalista. Eu falei, não, vou assistir o Brutalista, que meu irmão tinha falado que era bom. Então eu acertei o filme. Porque os dois estão no Prime, né? Ah, eu vou ver o Brutalista, Olha, então. 3 horas e meia de filme, Ah, história que de delícia. um arquiteto húngaro. Tem um intervalo no meio, né? Então você pode assistir em duas prestações, Legal, é isso né? que eu falo. Você vai no supermercado, volta, o filme tá rolando. Um arquiteto judeu húngaro que migra para os Estados Unidos e assim, a vida dele é todo o antissemitismo sem imaginar, né? E é muito, assim, a câmera é uma obra de arte, de fato, do cinema, né? Porque explora muito fotografia, a música, né? Tem alguns trechos que lembram Zona de Interesse, enfim, não pela temática, né? Mas pelo tipo de filmagem, muito, muito bom, muito bom.
3 horas e meia que você não vê passando. E você, Vitor, qual que é a sua bola dentro, sua bola fora, sua dica? Bola dentro para a Globo, pela correta demissão das duas profissionais em questão. Bola dentro para o O Bortoleto. Bortoleto, Sexto lugar com a é Sauber. bárbaro. Parece que ele está Maravilhoso. acertando o carro lá, ele está se acertando no carro. Talvez a gente tenha boas surpresas nessa segunda metade aqui da temporada. Bola fora pro Imperador, né? Isso aí, ele é o concurso. A dica é Agente Noturno. Agente Noturno é uma Já série assisti. Netflix, segunda temporada, que é tão boa quanto a primeira, tipo Missão Impossível, Hum, o Ultimato Bourne, é meio essa pegada aí, é uma série de ação, ela entretém, vale a pena, são 2 temporadas e 10 episódios. eu vi a Bom, primeira. A primeira é eu ótima. a minha A bola, segunda é tão boa quanto, Honor, pode ir tranquila. Tá bom. Valeu. minha, a minha bola fora vai para mais um sinal de antissemitismo do governo, né, pela saída do Brasil da Aliança Internacional em Memória ao Holocausto. Não é surpresa, mas é mais um sinal do antissemitismo da esquerda brasileira, né? A minha bola dentro, vou dividir, né? Tem a esportiva, meu tricolor, que engatou aí uma sequência de vitórias, tem dado show, né? Ontem mesmo passeou no Beira-Rio. E no campo político, eu acho que, assim, apesar da questão das tarifas não ainda serem difíceis de serem avaliadas e até o presente momento não apresentaram resultado e, de uma certa maneira, o que se vê até então é negativo, mas eu acho que veio do Trump aquilo que nós não fomos capazes, né? Tentar colocar um limite no Alexandre de Moraes, né? Então, isso só aconteceu porque nós, como sociedade, não fomos capazes de criar peso e contrapeso para colocar limite nesses excessos, né? Então, bola dentro para isso. E a dica são duas, reforço aqui. Essa não é bem uma trilogia, mas são livros que, a meu ver, explicam o Brasil entre a ditadura e os governos do Fernando Henrique, né? Os governos do PT é mais difícil porque a gente não tivemos do Lula a capacidade de ter a riqueza de registros que a gente tem do livro do Fernando Henrique Cardoso, né? Arte da Política, a História que eu vivi. Então, Hélio Gaspari falando sobre a ditadura, Mário Sérgio Conte falando sobre notícias, a imprensa brasileira, e o Fernando Henrique falando sobre a sua passagem pelo poder. Acho que eles fazem um bom overview da situação. E uma dica de série, nunca tinha visto, sempre soube que era maravilhosa, e é mesmo, é Band of Brothers, são 10 episódios, que conta a história de um batalhão, um pelotão na Segunda Guerra Mundial, assim, difícil de assistir, uma crueza grande, e aí a gente tem um pouco da dimensão do que foi a Segunda Guerra Mundial, né? A gente tem um pouco de uma sensação assim, né? Teve o dia D, a invasão da Normandia, tudo bem, né? E não foi assim, né? Essa guerra ali realmente é um divisor de águas, é o começo do fim, mas ainda teve todo um processo posterior. Então, Band of Brothers, e também aquela sensação, né, ingênua de quem não conhece a fundo a questão da Segunda Guerra Mundial, né? Acabou primeiro na Europa, mas ainda tinha a frente do Pacífico lá no Japão. Então, essa série Band of Brothers, eu arrisco dizer que como minissérie, porque tem a melhor de todas as séries, que é Breaking Bad, na minha opinião, de tudo que eu vi, melhor de todas. Mas como minissérie, acho que Band of Brothers são 10 episódios imperdíveis, tem que assistir. Baita de uma fotografia, um elenco bacana, assim, bons atores, muito bem dirigido, cenas assim, tipo a altura, aquele começo lá do Resgate do Soldado Ryan, que é de tirar o fôlego, né? Putz, que pariu, aquele começo de filme não é Eu tenho fácil. 3 séries que estão no topo do pódio. Qual é? Breaking Bad, Ok. concordo. Game of Thrones e The Last Kingdom. Essas três para mim estão Eu não, nota eu 9,8. confesso a você que eu tenho um pouco de preguiça dessas temáticas, tipo, é, como é que é mesmo? Essa que parece Senhor dos Anéis, aí, como é que você acabou de falar aí? Ah, o The Game of Thrones. Game Eu não of sei Thrones. como Game of chama. Thrones. É. É.
Eu tenho um pouco de preguiça, assim. Mas todo mundo que assiste gosta muito. Bom, mas é isso, meus amigos. O papo tá bom, mas semana que vem a gente se vê no encontro 219. Hoje acabamos de encerrar aqui o encontro 218. Aqui é um espaço de liberdade de expressão, afinal de contas, ninguém vê mesmo, então a gente pode falar o que bem entende, não é isso? Um abração para vocês e até semana que vem. O Até Vitor já de mais. volta à terra do tio Sam, no ventre Isso. da besta, para nos trazer como nosso correspondente internacional as últimas do solo estadunidense. Valeu, gente. Um É isso abraço. aí. Valeu. Tchau, Um Valeu. tchau. Tchau, abraço. tchau. Beijos. Tchau, Beijo. tchau.